Graça e paz, amém? Glória a Deus. Equipe de louvor poderosa. Aleluia. Queridos, vamos iniciar com oração. Somos dependentes do Senhor, amém? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque somos do Senhor. Tu és o Deus deste lugar, Tu és o Deus das nossas vidas. Nós viemos aqui em Teu nome e nós cremos, Pai, que nós não sairemos daqui da mesma forma, porque a Tua palavra, Pai, ela é poderosa, ela é eficaz e ela foi enviada para fazer transformação em nossas vidas. Nós nascemos pela palavra, fomos recriados por essa palavra. Pai, recebemos a fé por ouvir a Tua palavra, e é através de ouvir e ouvir que a nossa fé se alicerça no nosso espírito. Eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus, uma noite de edificação, uma noite de milagre, uma noite de cura, Pai, uma noite de libertação, porque a Tua palavra é poderosa para produzir tudo isso em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Eu já te agradeço pelos resultados deste culto, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar novamente sobre fé, amém? E quem sabe que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então coloca para mim aqui, Romanos 10, 17, Bruno, só para que você entenda que isso não é invenção minha. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Amém? Romanos 10, 11. 11, 1. Desculpa. Hebreus 11, 1. Desculpa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11, versículo 1. Glória a Deus. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Amém? Existe uma versão que diz assim: a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência daquilo que não é visto. Ou seja, a fé, ela é a substância, é aquilo que vai te fazer receber o que você espera, amém? Porque a substância, querido, é a essência daquilo que eu estou esperando, amém? E a evidência, ou seja, a certeza do que eu estou esperando, eu vou receber. Isso é fé. A fé não acontece, querido, na área das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A fé, ela é do Espírito. E ela se alicerça no Espírito. Amém? E para que fique bem clara essa questão, nós precisamos lidar, ou seja, educar o nosso espírito, querido, para que a gente não se mova por sentimento. Amém? Então é muito importante que você tenha a confissão de algo, você precisa confessar a palavra. Se você quiser ver coisas mudando na tua vida, no teu corpo, na tua casa, na tua família, tenha esse hábito de confessar aquilo que você quer que aconteça. Amém? Então há um poder na palavra que sai da minha boca quando eu confesso ela. Todas as vezes que eu confesso algo da palavra de Deus, eu estou plantando uma semente na minha vida. Correto? E toda semente que se planta, querida, ela vai nascer. Então a gente precisa tomar cuidado para não declarar coisa errada. Porque há um poder na palavra que você confessa. Amém?
Porque a confissão da palavra, querido, é confessar a coisa certa. Se você confessar a coisa errada, você está investindo, ou seja, é uma fé ao contrário. E para que você entenda, eu vou fazer aqui uma comparação natural. Nós sabemos o quanto a energia neste ambiente ela é importante, né? É através da energia elétrica que esse som sai, que essa ventilação chega até você. Se ela não está completa hoje, mas ela vai ficar. Com a energia, querido, a gente faz muita coisa, né? Nesse ambiente, a energia, ela te possibilita você fazer filmagem, as luzes se acendem e tudo acontece. Mas se ela for usada de forma errada, querida, ela também mata. Não é isso? Então, por isso que eu quero falar hoje um pouco sobre fé e confissão. O que você vai confessar, querido, vai mudar. Vai mudar o que você quiser que mude. Amém? Se você amanhã, querido, não amanhecer tão animado assim como você amanheceu hoje, comece a declarar pela fé e diga: eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Deus é fiel, Ele está, amém? Querido, a promessa que Deus fez para cada um de nós foi: eu não te deixarei. Rapaz, isso já é motivo para você. Você não tem muita coisa para confessar, comece com isso: Senhor, eu não sou órfão, eu sou filho. João 14:18, para que você entenda como é importante você ter algo de Deus, que você realmente lembre da palavra na hora da dificuldade, na hora dos desafios. Evangelho de João 14:18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Isso aqui era uma promessa ainda antes de Jesus partir, mas Ele voltou para nós, querido. Ele veio habitar dentro de nós. E habita dentro de nós o seu Espírito, o mesmo Espírito que vivificou Jesus de entre os mortos. Amém? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos, Ele vivifica meu corpo. Amém? Por isso esse hábito de você declarar: eu sou curado, eu sou livre de dor, doença, enfermidade. Obrigado, Pai, porque minha família é abençoada, porque eu sou abençoado, porque eu tenho uma aliança com o Senhor, e essa aliança eu estendo a todos os meus familiares. E você declara, querido, confiante, certo, de que você já tem essa substância, daquilo que você... Eu não vou falar nada que eu não espere chegar na minha casa, querido. Amém? Eu vou falar aquilo que eu espero que aconteça. E é para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos aqui nessa noite. Eu creio que nós vamos estar de uma forma simples aqui, explicando a mesma palavra que você já ouviu, mas que vai trazer hoje um resultado novo para a tua vida. Amém? A palavra não mudou, a palavra é a mesma. Mas eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje é uma noite de milagre, hoje é uma noite de cura. E conforme a irmã Ímina ministrou muito bem no domingo, falando sobre a fé que é assentimento mental. Muitas vezes a pessoa acha que tem essa fé, mas essa fé muitas vezes está só no sentimento, ela está apenas ela não desceu para dentro do teu coração. E tudo aquilo, querido, que não está dentro de você, o diabo rouba. É por isso que a gente precisa realmente nos encher da palavra. Nós precisamos ter o hábito de confessar a palavra. Nós precisamos ter o hábito de ler e meditar na palavra de Deus. Jesus chegou a dizer em João 6,63 que a palavra é espírito e vida. João 6,63. É o Espírito quem dá vida
a carne em nada se aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amém? Então, as coisas acontecem, ou seja, a fé que vem por ouvir e ouvir a palavra, é porque nesta palavra habita vida. Essa palavra tem o DNA de Deus. Amém? E a Bíblia, querido, é um livro tão atual, que eu gosto muito de uma frase que o pastor Humberto diz, a Bíblia é tão atual que o teu futuro já é passado para ele. Amém? O seu futuro não é nada desconhecido para Deus, já faz parte daquilo que Ele conhece. Então, se Deus é o meu Pai, e eu sei que Ele tem um bom futuro para mim, querido, eu preciso andar alegre. Eu preciso começar a me desenvolver, a viver essa vida feliz, como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Filipenses 4. Vamos para o 12. Eu acho que eu vou... Diz assim: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Aí em seguida vem o mais conhecido dos textos bíblicos, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nós somos fortalecidos, querido, por aquilo que a gente aprendeu a fazer. Você vê que o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver feliz em qualquer situação. E ele não estava em uma situação independente de circunstância, querido. Nós precisamos ser pessoas que entendam quem nós somos, para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem expectativa que a gente viva. Não são as circunstâncias que determinam o meu bom humor. Amém? Nós não estamos dizendo que você não pode amanhecer mal-humorado, mas você não deve permanecer o dia todo, porque você vai criar problema, principalmente com a mulher. Né? E aí não é bom para você, não é bom para ela, não é bom para as crianças. Mas eu te digo com toda sinceridade, quando você estiver sentindo essa inclinação, declare algo da palavra. Amém. Receba algo da palavra. Porque essa é a essência de quem você é. E isso se aprende, querido. Como o apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente em qualquer situação. Então significa que as circunstâncias, elas vão aparecer, querido. Isso não é nem novidade, a gente não gosta nem de dar muita ênfase a isso, mas isso é certo que um dia bate na nossa porta. Agora, nós precisamos é responder certo. O que nós precisamos é ter uma ação à altura do que a palavra de Deus nos ensina. Eu até vi um significado bem raso mesmo do Google, que fala sobre substância. Substância vem do verbo substanciar, é o mesmo que alimenta, sintetiza, nutre, reforça, fortalece e vigora. Amém? Então, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus, eu recebo essa substância. E eu preciso nutrir ela. Eu preciso dar substância a ela. Eu preciso. De que forma eu faço isso? Declarando. Eu vou fortalecendo essa ideia. Amém? Porque a fé vem por ouvir a palavra. Ou seja, essa é a substância das coisas que eu espero e a evidência ou a certeza daquilo que a minha fé diz. Amém? Então, é muito importante que a gente alimente mesmo a nossa fé. Eu digo uma coisa para você. O fato de você ainda não ver não significa que não existe. Amém? É uma questão de iluminação, é uma questão de você botar a palavra para dentro, crescer na graça e no conhecimento de Deus, que você vai começar a ver. Isso é fé.
Não é apenas uma palavra que eu falo, mas nem eu mesmo acredito nela. Isso não é fé. E a falta de fé, querido, é porque muitas vezes não conhecemos de verdade o caráter de Deus. Porque muitas vezes nós nem lemos a Bíblia como devíamos. E por isso que é importante, querido, a leitura bíblica, buscando em Deus, em oração, meditando, buscando mesmo entender, de uma forma simples, dentro da sua casa. Eu tenho hoje um hábito de fazer isso junto com a minha esposa, porque eu entendo, querido, que isso é necessário para as nossas vidas e nós estamos declarando aquilo que a gente quer. Amém? E eu aproveito e já leio naquele momento em que a gente tira para ter aquele momento de comunhão, aquele momento que é nosso e do Senhor. Amém? E eu tenho visto como tem nos feito bem. Eu tenho visto como verdadeiramente isso tem crescido dentro de nós, uma convicção, uma certeza de que já deu certo, é nosso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oracans. Em Hebreus 10, 23, fala exatamente sobre essa palavra confissão. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Amém? Então, essa confissão, querido, você confessa baseado naquilo que você já ouviu de Deus. E você mantém a sua confissão. Nós temos coisas hoje que a gente sabe, e se eu perguntar para você, talvez você tenha bastante convicção sobre isso, sobre a tua salvação. Amém? A gente, graças a Deus, foi algo assim que o Senhor... Foi a primeira coisa que foi feita em nossas vidas, né? A gente ouviu a palavra, aquilo foi plantado no nosso coração, até o ponto que chegou a dar o fruto, e a gente declarou aquilo. E, irmão, os cristãos, eles têm, eu não estou falando que todo mundo tem, mas graças a Deus, que a maioria que estão dentro das igrejas, elas têm essa convicção da sua salvação. Elas creem em Deus como seu Pai. E não pode ser diferente para as outras coisas que você precisa. Amém? Como o justo vive pela fé, então nós não apenas não nascemos pela fé, a gente vai viver uma vida que realmente vamos desfrutar do reino pela qual nós estamos inseridos, pela fé. Abacuque 2:4. Nós vamos relembrar aqui os 4 textos que é muito comum. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos 1:17. Nós vamos meditar nesses textos novamente, querido, porque esse é o assunto que a gente está falando nesta noite. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Antes de ir para o próximo, veja, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Você nasceu pela fé e você vai viver pela fé. Amém? Você vai tomar posse de coisas que você tem sonhado e que é o desejo de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza, querido, que aqueles que são solteiros aqui neste lugar, eles sonham com um casamento e um casamento abençoado. Então comece a declarar. Amém? Para que seja isso, aconteça no tempo certo, de uma forma tão maravilhosa, tão inspiradora, em que você vai compreender, essa é a hora, essa é a pessoa. O Espírito não vai fazer essa escolha para você, mas ele pode te ajudar. Amém? Amém?
Então, queridos, é muito importante que a gente aprenda a viver as realidades que Deus tem para nós numa vida de fé. Gálatas 3:11. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo fala muito sobre esse assunto aos Gálatas, porque no primeiro momento que eles ouviram a palavra, o Evangelho, eles se converteram. E depois vieram falsos doutrinadores com um engano, com ensinos diferentes, e houve uma indignação na vida do apóstolo Paulo, quando ele percebeu que os Gálatas estavam sendo influenciados por um ensino que era era um evangelho misturado, que baseava muito naquilo que a lei dizia, né? E ele deixa bem claro, ele chega até a fazer uma oração, ele diz: eu oro, eu sinto dores de parto, para que Cristo seja gerado novamente em vós. É muito importante, querido, que a gente esteja atento, e em todo tempo a gente precisa entender, não é pela meus atos de bondade, não é nada que eu possa fazer muda o que Deus fez por mim em termos da salvação. Amém? O que nós precisamos fazer, as boas obras, isso deixa bem claro quando a palavra de Deus diz que nós fomos criados para as boas obras, mas não é isso que vai fazer com que eu seja melhor ou mais ou menos amado por Deus. Amém? Nós somos salvos pela fé, e nós tomamos posse daquilo que você tanto precisa, que você está crendo, declarando no seu coração, também é pela fé. Amém? Não é por nenhum ato de perfeição, não é porque você serve aqui na igreja fielmente, não, isso, querido, é outro departamento. Isso faz parte de quem é fiel. Amém? A gente precisa entender, já foi falado isso aqui, mas é importante que a gente entenda, querido, muitas vezes a gente vai precisar mesmo se levantar e ter uma revolta santa, uma indignação com certas coisas na nossa vida, nunca para com Deus. Né? Jamais Deus tem, ou seja, se eu não recebi, ou se eu ainda estou esperando algo, jamais vai ter a ver com a fidelidade de Deus. Uma vez eu me lembro que lá na outra igreja eu estava no monte, e uma vez eu vi assim uma oração, querida, que chegava a ser engraçada. Aquele moço estava orando lá num canto lá, e eu no monte. E aquele rapaz disse assim: Deus, o Senhor me prometeu que eu ia ser cabeça e não caldo, e eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Irmão, mas eu ri. E aquele desabafo assim, querendo dizer para Deus assim: e aí? Né? Mas eu só ri, viu, meu irmão? Mas eu continuei no monte. Quando eu comecei a ouvir a palavra, quando eu fui fazer o rema, foi algo muito interessante. Coisas na minha vida que eu não podia nem imaginar, que era até estranho no primeiro momento que a gente ouvia aquilo, passou a ter sentido. Eu me lembro que os professores sempre falavam algo de uma forma cuidadosa. Querido, se você não está entendendo hoje, eles diziam assim, né? É muito comum ser falado no rema. Se você não está entendendo hoje bem aquilo que nós estamos falando, guarde numa prateleira. Em algum momento você vai, tira e faz uso. E eu teve muitas, podendo quebrar logo a vaquinha, né? Como diz lá. A gente ainda guardava algumas coisas, porque era muito forte, porque para o assembleiano. Né? Mas eu louvo a Deus, querido, que a cada dia, amém?
E eu também louvo a Deus pela Assembleia de Deus, que foi lá onde eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Foi um lugar onde eu fui abraçado, eu fui cuidado, e tenho muito respeito pelos nossos irmãos, e nós vamos morar no céu juntos. Amém? Mas é muito importante que a gente entenda, querido, o quanto a fé é essencial para que a gente possa ganhar nossas batalhas. Porque não somos nós que ganhamos as nossas batalhas, nós vencemos ela pela fé. O Senhor já conquistou a nossa vitória. E é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele sempre vai tentar te tirar da arena da fé, para te levar para o campo das emoções. E se ele conseguir te tirar desse lugar, aonde você entende que a fé vem pela palavra, a fé cria uma substância no teu espírito, e você passa a ter a fé do tipo de Deus. Amém? Porque ela está alicerçada no teu espírito. Através de quê? Através, querido, de ouvir e ouvir a palavra de Deus. A confissão é uma forma de você também declarar e você ouvir aquilo que você está dizendo. Amém. E é muito importante que a gente aprenda, querido, a fazer essas coisas em dias de circunstâncias. Amém? Muitas das vezes você vai precisar fazer algumas loucuras para que você possa mudar o cenário das tuas emoções. Como você iniciar uma risada pela fé. No dia que você experimentar fazer isso, querido, amém? Você não vai fazer aqui para ninguém ouvir, para ninguém te assistir, mas faça isso no momento que você estiver lá na sua casa. Comece a declarar, comece a rir mesmo da cara do diabo. E aí você vai começar a experimentar. Agora, se todo mundo estiver rindo aqui, e você também entrar, pegue o Espírito, querido, amém? E comece a entender que esses moveres, coisas mudam na nossa vida. Eu gosto muito também, quando a gente está em ambiente, onde essa liberdade do Senhor está em operação na nossa vida. E você pode sim, em qualquer momento, em qualquer culto, que você estiver ouvindo a palavra de Deus, e você percebeu, pelo Espírito, para que você possa dar aqui uma carreira, você tem liberdade para isso, queridos. Amém? Porque nós cremos na manifestação do Espírito. E eu creio que em todos os cultos, querido, deve ser um culto do Espírito, onde você pode ser guiado. Glória a Deus. Aleluia. A fé, querida, ela não nega os problemas, mas ela fala o que a Bíblia diz. E se a dúvida chegar, querido, só não confesse ela. Amém? Você confessa a coisa certa. Provérbios, capítulo 6, verso 2. E ficastes enredados pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro de tua própria palavra. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Você vê que há um poder naquilo que nós confessamos com a nossa boca. Eu posso ficar comprometido, enredado com uma declaração errada. Então aquilo ali é uma semente. Então é por isso que eu estou falando para você com esse cuidado. Se você chegar e percebeu que existe algo estranho, querido, você deve ter uma ação à luz da palavra. E se você tiver que confessar, confesse o que a Bíblia diz. Amém? Não fique confessando sua dor.
Não fique confessando o que o seu emocional está dizendo. Então isso é você sair, ou seja, você ficar na arena da fé, ficar num campo onde você seja protegido. E quando a gente vai para as emoções, querido, a gente fica muito sugestivo a aceitar desespero. E você não vai melhorar as coisas, você vai piorar. Então eu deixo isso aqui como um conselho para você como igreja, um conselho da palavra. Repete aqui 18, 21, Provérbios. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então é aquilo que a gente estava falando, ou seja, a dúvida é uma fé invertida, aonde quem atua nela é Satanás. E é por isso que a gente não pode, é preciso que a gente realmente entenda. Você não nega os problemas, você enfrenta as realidades, mas existe uma ação no Espírito para aquele que está ouvindo a palavra, para aquele que está em fé. E a cada dia, querido, que você tem exercícios espirituais, você vê resultados acontecer na hora. Eu digo isso porque vale a pena, querido. Muitas vezes a gente até procurar um lugar, isolar, se for muito... Tem pessoas que têm essas condições, né? Eu costumo dizer que quando eu percebo que existem pressões que não estão normais, eu costumo procurar um local onde eu tenha liberdade para falar com o Senhor. Amém? Amém? Gosto muito que hoje o monte que eu utilizo é a igreja. Né? Em muitos momentos eu já vi, porque é muito melhor você estar num ambiente em que você possa falar com o Senhor. E aí Ele é seu Pai, querido, você tem liberdade para falar o que você quiser. Amém? Agora, é claro, Ele vai te ouvir. Agora Ele espera de você ouvir a coisa certa. Amém? Então eu quero deixar aqui como essa palavra, a importância da fé e da confissão da palavra. É isso que realmente vai produzir um resultado. Porque se a fé vem por ouvir a palavra, quando você confessa, você está se ouvindo, você está se alimentando, e você está fortalecendo o seu espírito. E você está plantando uma semente que, com certeza, querido, ela vai nascer. Amém? Quero que você se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós cremos na fidelidade da tua palavra. Ela não muda, porque o Senhor não muda. Obrigado, Pai, porque existe nesta noite, com certeza, um poder que está alcançando cada um dos teus filhos neste lugar. Diante de cada necessidade, de cada circunstância que eles estão passando, eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, um poder de vida, o poder que a tua palavra, Pai, tem sendo liberado sobre a vida dessa pessoa, a alegria do Senhor no coração dele, o fortalecimento espiritual. Declaramos pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, a cura nas emoções. Irmão, ore um pouco em línguas.